A paz do Senhor e o amor de Maria esteja com todos vocês. Sejam muito bem-vindos. Vamos invocar a proteção de São Miguel, São Gabriel e São Rafael, de todos os santos e santas, de Nossa Senhora, pedindo a sua intercessão pelo Padre Daniel Ribeiro, por todos os sacerdotes, pelo Padre João Gabriel, que teve um AVC, pelo Papa, por todo o clero, pela conversão dos pecadores, pela conversão dos nossos familiares, em especial hoje por todos nós, sobretudo aqueles que estão cansados, aqueles que são perseguidos espiritualmente, aqueles que estão internados em hospitais, aqueles que estão desanimados e deprimidos, aqueles que estão doentes física, emocional e espiritual, e por todas as nossas intenções. Amém. Epístola de São Tiago, capítulo 1. Saudação. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos da dispersão, saudação. Paciência nas provações. Considerai que é suma alegria, meus irmãos, quando passais por diversas provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Mas é preciso que a paciência efetue a sua obra, a fim de serdes perfeitos e íntegros, sem fraqueza alguma. Se alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, com simplicidade e sem recriminação, e lhe será dada, mas peça-a com fé, sem nenhuma vacilação, porque o homem que vacila assemelha-se à onda do mar, levantada pelo vento e agitada de um lado para o outro. Não pense, portanto, tal homem que alcançará alguma coisa do Senhor, pois é um homem irresoluto, inconstante em todo o seu proceder. Pobres e ricos, mas que os irmãos humildes se gloriem de sua elevação. Os ricos, pelo contrário, de sua humilhação, porque passarão como a flor dos campos. Desponta o sol com ardor, seca a erva, cai sua flor e perde a beleza do seu aspecto. Assim, murcha também o rico em suas empresas. Deus não tenta ninguém. Feliz o homem que suporta a tentação, porque depois de sofrer a provação, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Ninguém, quando for tentado, diga: é Deus quem me tenta. Deus é inacessível ao mal e não tenta a ninguém. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência, que o atrai e alicia. A concupiscência, depois de conceber, dá à luz o pecador. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não vos iludais, pois, irmãos, meus muito amados. Toda dádiva boa e todo dom perfeito vem de cima. Descem do Pai das luzes, do qual não há mudança, nem mesmo aparência de instabilidade. Por sua vontade é que nos gerou, pela palavra da verdade, a fim de que sejamos como que as primícias das suas criaturas. Princípios morais. Já o sabeis, meus diletíssimos irmãos, todo homem deve ser pronto para ouvir,
porém tardo para falar e tardo para se irar. Porque a ira do homem não cumpre a justiça de Deus. Rejeitai, pois, toda impureza e todo vestígio de malícia, e recebei com mansidão a palavra em vós semeada, que pode salvar as vossas almas. Sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Isso equivaleria a vos enganardes a vós mesmos. Aquele que escuta a palavra sem a realizar, assemelha-se a alguém que contempla num espelho a fisionomia que a natureza lhe deu. Contempla-se e mal sai dali, esquece-se de como era. Mas aquele que procura meditar com atenção a lei perfeita da liberdade e nela persevera, não como ouvinte que facilmente se esquece, mas como cumpridor fiel do preceito, este será feliz no seu proceder. Se alguém pensa ser piedoso, mas não refreia sua língua e engana o seu coração, então é vã a sua religião. A religião pura e sem mácula aos olhos de Deus e nosso Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e conservar-se puro na corrupção deste mundo. Capítulo 2. Caridade igual para todos. Meus irmãos, na vossa fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, guardai-vos de toda consideração de pessoas. Suponde que entre na vossa reunião um homem com anel de ouro e ricos trajes, e entre também um pobre com trajes gastos. Se atenderdes ao que está magnificamente trajado, e lhe disserdes, senta-te aqui neste lugar de honra, e disserdes ao pobre, fica ali de pé, ou senta-te aqui junto ao estrado dos meus pés. Não é verdade que fazeis distinção entre vós e que sois juízes de pensamentos iníquos? Ouvi, meus caríssimos irmãos, porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para que fossem ricos na fé e herdeiros no reino prometido por Deus aos que o amam? Mas vós desprezastes o pobre. Não são porventura os ricos os que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais? Não blasfemam eles o belo nome que trazeis? Se cumprirdes a lei régia da Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, Levítico 19:18, sem dúvida fazeis bem. Mas se vos deixais levar por distinção de pessoas, cometeis uma falta e sereis condenados pela lei como transgressores. Pois quem guardar os preceitos da lei, mas faltar em um só ponto, se tornará culpado de toda ela. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, disse também, não matarás. Êxodo 20, 13 e seguintes. Se, pois, matares, embora não tenhas cometido adultério, torna-te transgressor da lei. Falai, pois, de tal modo e de tal modo procedei, como se estivesseis para ser julgados pela lei da liberdade. Haverá juízo sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre julgamento. A fé sem obras. De que aproveitará, irmãos, alguém dizer que tem fé se não tiver obras? Acaso essa fé poderá salvá-lo? Se a um irmão ou a uma irmã faltarem roupas e o alimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, mas não lhe der o necessário para o corpo, de que lhes aproveitará? Assim também a fé,
Se não tiver obras, é morta em si mesmo. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e tremem. Queres ver? O homem vão, como a fé sem obras é estéril? Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, oferecendo seu filho Isaque sobre o altar? Vês como a fé cooperava com as suas obras e era completada por elas. Assim se cumpriu a escritura, que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi tido em conta de justiça e foi chamado amigo de Deus. Gênesis 15, 6. Vedes como o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé? Do mesmo modo, Raabe, a meretriz, não foi ela justificada pelas obras por ter recebido os mensageiros e os ter feito sair por outro caminho? Assim como o corpo sem a alma é morto, assim também a fé sem obras é morta. Capítulo 3. Pecados da língua. Meus irmãos, não haja muitos entre vós a se arvorar em mestres. Sabeis que seremos julgados mais severamente, porque todos nós caímos em muitos pontos. Se alguém não cair por palavra, este é um homem perfeito, capaz de refrear todo o seu corpo. Quando pomos o freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, governamos também todo o seu corpo. Vede também os navios, por grandes que sejam, e embora agitados por ventos impetuosos, são governados com um pequeno leme à vontade do piloto. Assim também a língua é um pequeno membro, mas pode gloriar-se de grandes coisas. Considerai como uma pequena chama pode incendiar uma grande floresta. Também a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. A língua está entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e sendo inflamada pelo inferno, incendeia o curso da nossa vida. Todas as espécies de feras selvagens, de aves, de répteis e de peixes do mar se domam e têm sido domadas pela espécie humana. A língua, porém, nenhum homem a pode domar. É um mal irrequieto, cheia de veneno mortífero. Com ela bendizemos o Senhor, nosso Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procedem a bênção e a maldição. Não convém, meus irmãos, que seja assim. Porventura lança uma fonte por uma mesma bica água doce e água amargosa? Acaso, meus irmãos, pode a figueira dar azeitonas ou a videira dar figos? Do mesmo modo, a fonte de água salobra não pode dar água doce. A verdadeira sabedoria. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre com um bom proceder as suas obras repassadas de doçura e de sabedoria. Mas se tendes no coração ciúme amargo e gosto pelas contendas, não vos glories, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que vem do alto, mas é uma sabedoria terrena, humana, diabólica. Onde houver ciúme e contenda, ali há também perturbação e toda espécie de vícios. A sabedoria, porém, que vem de cima, é primeiramente pura, depois pacífica, condescendente, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade nem fingimento. O fruto da justiça semeia-se na paz para aqueles que praticam a paz.
Capítulo 4. Más paixões. Donde vêm as lutas e as contendas entre vós? Não vêm elas das vossas paixões que combatem em vossos membros? Cobiçais e não recebeis. Sois invejosos e ciumentos, e não conseguis o que desejais. Litigais e fazeis guerra. Não obtendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, com o fim de satisfazerdes as vossas paixões. Adúlteros, não sabeis que o amor no mundo é abominado por Deus? Todo aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou imaginais que em vão se diz a Escritura: sois amados até o ciúme pelo Espírito que habita em vós? Deus, porém, dá uma graça ainda mais abundante. Por isso, ele diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Provérbios 3:34. Sede submissos a Deus, resisti ao demônio, e ele fugirá para longe de vós. Aproximai-vos de Deus, e ele se aproximará de vós. Lavai as mãos, pecadores, e purificai os vossos corações, ó homens de dupla atitude. Reconhecei a vossa misericórdia, afligi-vos e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Meus irmãos, não faleis maus uns aos outros. Quem fala mal de seu irmão ou o julga, fala mal da lei e julga a lei. E se julgas a lei, já não és observador da lei, mas seu juiz. Não há mais que um legislador e um juiz, aquele que pode salvar e perder. Mas quem és tu que julgas o teu próximo? Advertência aos ricos. Agora dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Ficaremos ali 1 ano, comerciaremos e tiraremos o nosso lucro. E, entretanto, não sabeis o que acontecerá amanhã, pois que é a vossa vida? Sois um vapor que aparece por um instante e depois se desvanece. E em vez de dizerdes, se Deus quiser, viveremos e faremos esta ou aquela coisa. Mas agora vós vos jactais das vossas presunções. Toda jactância desse gênero é viciosa. Aquele que souber fazer o bem e não o faz, peca. Capítulo 5. Vós, ricos, chorai e gemei por causa das desgraças que sobre vós virão. Vossas riquezas apodreceram e vossas roupas foram comidas pela traça. Vosso ouro e vossa prata enferrujaram-se, e sua ferrugem dará testemunho contra vós, e devorará vossas carnes como fogo. Entesouraste nos últimos dias. Eis que o salário que defraudastes aos trabalhadores que ceifavam os vossos campos clama, e os seus gritos de ceifadores chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido em delícias e em dissoluções sobre a terra, e saciastes os vossos corações para o dia da matança. Condenastes e matastes o justo, e ele não vos resistiu. Espera paciente da vinda do Senhor. Tende, pois, paciência, meus irmãos, até a vinda do Senhor. Vede o lavrador, ele aguarda o precioso fruto da terra e tem paciência até receber a chuva do outono e da primavera. Tende também vós paciência e fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Não vos queixeis uns dos outros,
para que não sejais julgados. Eis que o juiz está à porta. Tomai, irmãos, por modelo de paciência e de coragem, os profetas que falaram em nome do Senhor. Vós sabeis que felicitamos os que suportam os sofrimentos de Jó. Vós conheceis o fim em que o Senhor o colocou, porque o Senhor é misericordioso e compassivo. Antes de mais nada, meus irmãos, abstende-vos de jurar. Não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem empregueis qualquer outra fórmula de juramento. Que vosso sim seja sim, que vosso não seja não. Assim, não caireis no golpe do julgamento. Unção dos doentes. Alguém entre vós está triste? Reze. Está alegre? Cante. Está alguém enfermo? Chame os sacerdotes da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o restabelecerá. Se ele cometeu pecados, lhe serão perdoados. Confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. A oração do justo tem grande eficácia. Elias era um homem pobre, como nós, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Orou de novo e o céu deu chuva. E a terra deu seu fruto. Meus irmãos, se alguém fizer voltar ao bom caminho algum de vós que se afastou para longe da verdade, saiba, aquele que fizer um pecador retroceder do seu erro, salvará sua alma da morte e fará desaparecer uma multidão de pecados. Terminamos neste momento a leitura de hoje. E a jaculatória para vocês colocarem nos comentários será: Jesus, Maria e José, esclarecei-nos, socorrei-nos, salvai-nos, assim seja. Por hoje é só e até amanhã, se Deus quiser.